Glória a Deus. Pais queridos, boa noite. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 19. Você está pronto para emprestar seu coração por alguns momentos? Lucas 19. Posso ler? Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade, havia um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga amém. Amém. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre salvação. Como Deus nos salva. E aí, é um negócio interessante, você vai pregar salvação na igreja. Pois é, pregar salvação na igreja, não é? Esse é um tema importante na igreja, é o tema salvação. Como Deus nos salva, como Deus salva o homem. Isso aqui é um assunto que a gente precisa ter na palma da nossa mão, na verdade, na tábua do nosso coração, como que Deus nos salva. E a questão é muito simples, porque a gente vem à igreja e nós podemos perder a razão por que a gente vem à igreja. A igreja, em muitas circunstâncias, ela se transforma em um clube. É um local onde estão os meus amigos, é um local onde eu gosto de estar, e aí, nesse sentido, ele não se difere do time do Fortaleza, por exemplo. Eu faço parte dos torcedores do Fortaleza, do Ceará. Eu faço parte de uma turma, eu tenho uma equipe de ciclista. Eu faço parte de uma turma. Então, de repente, a igreja, ela se torna esse clube social. E aí, você se esquece qual é o sentido. Baixa mais um pouquinho, ô mesário, cadê ele? Mesário. Você se esquece por que você está aqui, o que você está fazendo, né? O que você está operando, né? Então, isso é fundamental, principalmente em razão do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Nós estamos vivendo um tempo do fim. Quando a gente fala essa palavra salvação aparece na Bíblia muitas vezes, no Novo Testamento muitas vezes. Em algumas circunstâncias ela significa uma coisa, na outra ela significa outra. Por exemplo, no dia que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, vocês se lembram, ela tinha 12 anos, que sofria daquele fluxo de sangue, ela já tinha gastado todos os seus bens e estava pronto para morrer. Não tinha mais o que fazer. Não tinha cura, não tinha nada, não tinha mais esperança. Eu imagino que ela devia estar no mercado comprando melancia, abacaxi, qualquer coisa do tipo, cenoura.
E ela ouviu de trás de si alguém comentando acerca de Jesus. E a Bíblia fala que fé surgiu no coração dela. Então ela disse, ela declarou, ela saltou uma voz dizendo: se tão somente eu conseguir tocar nas orlas do seu vestido, eu vou ficar sarada. E diz a história que essa mulher se esgueirou por entre a multidão, magrinha, fraca, e foi por detrás de Jesus e tocou no seu vestido. Naquela hora a Bíblia fala que Jesus parou e disse: alguém me tocou. Os discípulos disseram: a multidão te aperta, como é que tu dizes quem me tocou? Jesus disse: porque eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Nisso uma mulher toda trêmula se apresenta e diz: meu Senhor, fui eu que te toquei. Qual foi a palavra de Jesus? Filha, a tua fé te salvou. Olha que coisa belíssima. Que coisa belíssima. Filha, a tua fé te salvou. Salvação aqui significa cura divina. Ok? Cura divina. Em outras circunstâncias, você vai ver a salvação se manifestando para libertar uma pessoa da opressão do diabo. Uma pessoa está sendo oprimida pelo diabo, o poder de Deus chega, aquela pessoa é livre, ela foi salva da opressão do diabo. Então você vai encontrar a palavra salvação também no sentido de ser livre de um perigo iminente. Algo ruim estava prestes a acontecer, mas por um milagre você foi salvo. Todas essas circunstâncias, a palavra salvação aparece. Entretanto, existe um sentido específico da palavra salvação, que é um sentido espiritual e um sentido escatológico. Não é tão somente salvo de doença, salvo de opressão demoníaca, mas é salvo num sentido eterno, num sentido espiritual e profético, escatológico. Aquela mulher que foi salva da sua doença, ainda assim ela pode ser destinada à condenação eterna. Ainda assim ela não está salva, não está livre da condenação eterna. Aquele homem, o Zaqueu, que era cego de nascença, ele foi curado da sua cegueira e se tornou a ser um cidadão de bem, um cidadão incluído na sociedade, mas ele ainda podia ser destinado ao inferno. Aqueles 10 leprosos que foram curados, eles foram restaurados à sociedade, restaurados às suas famílias, foram curados da sua lepra, mas espiritualmente ainda estava sendo destinado ao inferno. As pessoas têm encontro com Jesus com diversos aspectos de Jesus. Por exemplo, tem pessoas que conhecem Jesus como mestre. Tem pessoas que conhecem Jesus como um sábio, um professor, um filósofo, ou então um profeta. E existe um grupo específico que tem um encontro com Jesus que salva. Então, para muitas pessoas, Jesus não passa de um mestre, ele é um homem sábio. Foi assim que muitos cumprimentaram Jesus: bom mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Sim, Nicodemos teve um encontro com Jesus como mestre. Outros tiveram encontro com Jesus como profeta. Você vê a história como é o nome daquele que estava debaixo da árvore que eu esqueci? Como é o nome? Natanael estava debaixo de uma árvore. Que foi? Não entendi. Sim, Zaqueu, verdade. Mas eu queria falar de Natanael. Então, Natanael estava debaixo de uma árvore. Filipe chegou para ele e disse: vem conhecer Jesus, ele é o Messias de Israel, ele é o escolhido de Deus. O Natanael disse: oxe, tem tantos falsos profetas que se levantaram no nosso meio, esse não é mais um. Então Natanael disse: vem ver. Aliás, o Filipe disse para Natanael: vem ver. Natanael foi. Quando Natanael estava se aproximando, Jesus olha para ele e disse: este é um rapaz em quem não tem engano, em quem não tem dolo. Eis um homem de palavra, um homem reto. Aí o Natanael disse: onde que você me conhece? Como? É igual aquelas pessoas que ligam para mim: alô, que é? É porque eu queria vender um cartão para você, eu queria vender um plano de saúde. Onde foi que você pegou meu número, minha filha, para você estar ligando para mim? É uma confusão danada.
Oxi, onde é que essa criatura pega o meu número para ficar ligando para mim? Não, é porque não sei o que, inventa uma conversa. Mas bem, então o Natanael chegou lá e disse assim, como assim? Onde foi que você arranjou meu número para saber quem sou? O meu WhatsApp, meu Instagram? Aí Jesus disse, meu amigo, quando você estava debaixo do sicômoro, quando você estava debaixo da árvore, não sei nem se era outra árvore lá, figueira, sicômoro é o Zaqueu, mas. Então, ele estava debaixo da árvore, o Senhor Jesus falou, quando tu estava debaixo da árvore, eu te vi. E ali é uma coisa interessante, porque esse negócio dele estar debaixo de uma árvore, eu imagino que ele estava orando a Deus, eu imagino, né? Que ele estava orando a Deus e dizendo, meu Senhor, eu não tenho esperança, eu não tenho expectativa. A nossa nação está indo de mal a pior. E ele estava fazendo essa oração até quando, Senhor? Você ouvirá a nossa oração, você nos salvará. Aí Jesus disse, você não estava debaixo de uma árvore? Estava falando com o Pai? Sim. Pois é, eu te vi debaixo da árvore. E nessa hora ele se inclina e fala, de fato tu és o Senhor, tu és o Rei, tu és o Messias, tu és o escolhido. Então escute. As pessoas vão ter experiências com Jesus de diferentes formas. Uns vão conhecer o aspecto de Jesus como um mestre, porque os seus ensinos são extraordinários. Outros vão ter um encontro com Jesus como aquele que opera milagres. Outros vão ter um encontro com Jesus como aquele que é profeta. Mas quantos têm um encontro de Jesus como aquele que salva? E aí é um detalhe interessante, você vai perceber que o Zaqueu, ele teve essa experiência, aquele que salva. E eu fico pensando que na igreja acontece muito dessas situações de pessoas que têm um encontro com Deus de várias formas, mas não como Salvador. As suas vidas não são de fato impactadas, não são de fato transformadas. A salvação eterna não entra na vida deles, não acontece na vida deles. Outro dia uma irmã estava falando comigo sobre um nível de unção que Deus quer derramar sobre a igreja, mas ela via que havia várias pessoas que não faziam parte daquele processo, que não entravam no rio que Deus estava derramando. E isso é triste para nós. É como se Jesus estivesse passando na rua, mas eu não sou alcançado. É como se o rio de Deus corresse no meio de nós, mas nós não somos alcançados. E inclusive uma coisa como essa aconteceu com Jesus. Ele falou que naquele dia, pessoas vão dizer, tu passaste nas nossas ruas. Eu imagino que as pessoas estavam comendo churrasco, bebendo cerveja, tocando lá sua música predileta, e enquanto isso Jesus ia passando, e naquele dia ele dizia, eu me lembro do Senhor, me lembro, e Jesus vai dizer, eu não te conheço. Você pode ter me visto, pode ter ouvido falar de mim, mas eu não conheço você. Porque para conhecer Deus é preciso ser salvo. Entretanto, para ser salvo, essa pessoa precisa ter consciência de que está perdido. O último versículo diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se uma pessoa não se acha perdido, não tem como Deus salvar. Ok? E eu acho que essa é a condição da maioria das pessoas. Elas não acham que estão perdidas. Então vão ser salvas quando? Nunca. Nunca vão ser salvas, porque não tem consciência de que está perdida. Ela não acha que está perdida, ela não sente que está perdida. Então deixa eu te dizer, a consciência, ela é despertada para a salvação quando você escuta a pregação do Evangelho. Não existe como uma pessoa ser salva se ela não escuta a pregação do Evangelho. Não tem como fé chegar no coração para ser salvo se ela não escuta a pregação do Evangelho. Só há uma esperança de que fé surja no coração para ser salvo se eu ouvir a palavra. Não tem outro modo. O apóstolo Paulo pergunta, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então precisa o homem de Deus, a mulher de Deus ser enviado para ela pregar, para a pessoa ouvir, para ela crer, para ela ser salvo. Se não acontecer esse processo, não tem como ser salvo. Você imagina um negócio desse, a única possibilidade de uma pessoa ser salva é se ela ouvir a palavra. E em ouvindo a palavra, fé surgir no coração para a salvação. Eu estava ouvindo um homem falando,
acho que foi o irmão Edinho, ele estava comigo, e ele compartilhou o testemunho com uma pessoa, e ele disse que na época que chegou aqui na igreja, o primeiro culto que ele participou, ele teve aquela experiência de que ele queria entregar sua vida a Jesus, mas o seu corpo não obedecia aos comandos. E daí é quando a gente às vezes fala para o irmão, toca a pessoa que está do teu lado e pede ajuda. Porque às vezes a pessoa quer levantar a mão e dizer, eu quero Jesus, a mão não levanta. A pessoa quer se levantar para ir, mas as pernas não obedecem. E existe algumas vezes também que a pessoa não se deu conta e ela já está aqui. E depois ela pergunta, como foi que eu fui? Quem foi que me levou? Como é que é? Acontece, muda de pessoa para pessoa. Amém, gente? Então, para eu ser salvo, eu preciso ter consciência de que eu estou perdido. Como é que eu crio consciência que eu estou perdido? Se eu ouço a palavra. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus e fé surgiu no coração para ser curada. Do mesmo jeito acontece a salvação. Você escuta a palavra e fé surge no coração para ser salvo. Se isso não acontecer, salvação não vai acontecer. Amém, gente? Então, muito bem. Aqui nós temos essa história do Zaqueu. É uma história belíssima. Esse Zaqueu, como você viu aqui na leitura, ele era um homem rico. Ele era chefe dos cobradores de impostos, portanto, um homem muito odiado. Ele procurava ver Jesus, mas ele era muito baixinho, não dava por causa da multidão. Então ele teve uma estratégia inteligente. Ele subiu numa árvore. Ok? Subiu numa árvore. Isso significa dizer que cada pessoa vai ter suas dificuldades para ter um encontro pessoal com Jesus. E você vai ter que vencer essas dificuldades. O Zaqueu era baixinho. Ele teve que subir numa árvore para ter um encontro com Jesus. Mas a sua dificuldade pode ser outra. A sua dificuldade pode ser o seu marido, pode ser seu amigo, pode ser o estilo de vida que você quer viver. Você tem suas dificuldades. E precisa contornar essas dificuldades para encontrar Jesus. Quando tem um desejo no coração de conhecer Jesus, isso vai atraí-lo. Esse desejo de conhecer Jesus, ok? Então foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele correu depressa, subiu na árvore. Quando Jesus ia passando, Jesus olhou para cima. Zaqueu não esperava isso. Então Jesus disse, hoje eu vou para a tua casa. Isso foi surpresa. Como que Jesus vai entrar na casa de um pecador? Então as pessoas começaram a murmurar. E no meio da murmuração das pessoas, dizendo, como é que Jesus entra na casa de Zaqueu, um pecador? Nessa hora, o Zaqueu se levantou e disse, Senhor, as pessoas que eu roubei, eu vou devolver. E vou dar metade dos meus bens a essas pessoas. Nessa hora, Jesus disse, salvação veio a esta casa, porque afinal de contas ele é filho de Abraão. Amém assim? O que eu quero mostrar para vocês aqui? É que quando a salvação ela chega na vida de uma pessoa, vai ter evidências de que a salvação chegou. Amém? Então não é só aquele fato de que eu fui na igreja, eu levantei minha mão, eu agora sou da igreja e eu sou salvo. A salvação, ela tem evidências de que ela está operando na vida da pessoa. Então a pergunta que nós fizemos hoje é, como Deus nos salva? E a resposta é essa. Deus nos salva por meio da justificação, por meio da regeneração e por meio da santificação. Quando uma pessoa é salva, essas três coisas acontecem. Ela é justificada perante Deus, ela é regenerada e ela quer viver uma vida santa. Essas três coisas precisam estar operando juntas. Agora vem a pergunta, como é que eu faço para receber a salvação? Se Deus me salva por meio da justificação, regeneração e santificação, como é que eu recebo a salvação? Você recebe a salvação por meio do arrependimento, por meio da fé e por meio da obediência. Se eu não me arrependo, não tem como eu receber a salvação. Se eu não tenho fé, não tem como eu receber a salvação.
Se eu não obedeço a Deus, eu não tenho como receber a salvação. A forma de eu receber a salvação que Deus oferece é se eu me arrepender, é se eu tiver fé e é se eu obedecer a sua palavra. Sem essas coisas não tem como ser salvo. Tá chata a nossa conversa? Muito bem, vocês estão aí com esse fundo musical maravilhoso dessa chuva. Quero que você observe isso aqui, ó. Eu preciso de arrependimento. João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês podem repetir esse versículo? 1, 2, 3 e... Amém, glória a Deus. Como vocês já sabem, aqui nós temos um grande problema. E qual é o grande problema? É que as pessoas, elas querem viver a vida como elas gostariam de viver, e não como Deus gostaria que elas vivessem. Então, quando elas são confrontadas, elas dizem, mas Deus me ama. É como o exemplo que eu estava contando outro dia. Eu cheguei na loja e lá estava uma mulher drogada, discutindo lá com os meninos. Eu cheguei. E aí ela comentou, eu passei em frente à sua casa e vi você saindo com o seu carrão e da sua casona. Eu disse, qual é o problema do meu carrão, minha casona? Não estou entendendo. O que isso tem a ver? O que a senhora queria que eu fizesse? Não, é porque eu estava pedindo lá para os meus projetos. Eu disse, sim, mas eu não ajudo, não. E eu sou obrigado a ajudar o seu projeto? Não, senhor. Mas não, então não estou entendendo seu argumento. Você está falando o quê? Aí eu disse, você está orgulhosa com a sua vida? Porque ela está toda drogada, ela com certeza não está cuidando da sua casa, não está cuidando dos seus filhos, não está cuidando da sua vida, não está gerenciando a sua vida. Então eu pergunto, a senhora quer que eu seja todo receptivo para você, mas a pergunta é, você está orgulhoso da sua vida? Você está fazendo algo para mudar de vida? Você quer uma outra vida? Ela disse, não, eu estou muito feliz, obrigado. Aí foi que eu não entendi nada mesmo. Hã? O problema o quê? Eu acho que as pessoas usam esses cantos de recuperação como desculpa para pedir as coisas, e você ajuda, só que não é para a casa de recuperação, é para eles mesmos, né? Consumir as suas drogas. E eu não ajudo. Quem ajuda fica à vontade, eu não me sinto à vontade para ajudar. E então eu disse, você está feliz com a sua vida? Está satisfeito com a sua vida? Eu disse, eu estou. Jesus me ama. Eu disse, então pronto, se Jesus lhe ama, você está feliz com a sua vida, não há nada que eu possa fazer. Porque Deus só vai buscar e salvar o que está perdido. Você não está perdido? Pai do Senhor. Mas aí o que é que a gente percebe, gente? É que o inferno está cheio de pessoas que Deus ama. Não é o fato de que Deus me ama que garante a minha salvação. Isso tem que ficar muito claro. Deus ama, mas você vai para o inferno, filho. Se você não se arrepender da sua vida de pecado, você vai para o inferno. Se você insistir na sua vida de bebedeira, a Bíblia fala que o bêbado vai para o inferno. Não tem jeito. É ele que falou. Então, quando a gente fala de salvação, para eu receber a salvação, o pressuposto é arrependa-se. Mas eu não quero me arrepender, então não recebe a salvação. Porque a porta de entrada para o reino de Deus é arrependimento. A pregação de João Batista foi arrependei-vos porque chegou o reino de Deus. Quando Jesus começou a sua pregação, a mesma foi arrependei-vos porque chegou o reino de Deus. Eu não quero me arrepender, então não entra. Então o modo de eu receber a salvação é por meio do arrependimento, simples assim. Quando é que aquela mulher vai se arrepender do seu estilo de vida? Nunca.
porque ela não está perdida. Então veja, o João 3,16 diz que Deus nos amou de maneira tal, de uma maneira inexplicável. Mas veja o que diz o versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Deus mandou o seu Filho para quê? Diga comigo, para salvar o mundo. Aí o versículo 18 diz assim, quem crê nele, em Jesus, não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então escute isso aqui. Isso aqui é muito forte. Gente, vocês sabem que eu estou falando aqui de eternidade, amém? Eu estou falando de eternidade. Esse discurso pode ser um discurso que você não goste, mas é o ensino de Jesus. Foi ele que falou. Então hoje nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão dizendo, Jesus me ama, ele vai me dar um bom lugar. Pois é, esse Jesus que nos ama, ele está dizendo assim, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem nele crê não será julgado, mas quem não crê já está. Não é que ele vai ser julgado, já está julgado. E o julgamento vai ser dessa forma, baseado nisso, em quê? Que a luz veio ao mundo, mas ainda assim os homens preferiram as trevas. Você compreende isso? Beleza, vão ser julgados? Vão. E o julgamento vai ser baseado em quê? É que a luz veio. E mesmo a luz vindo, você disse, eu quero as trevas. É como se, imagine um porco. Aqui tem uma poça de lama. E aqui tem uma piscina bem limpinha. Aí o Senhor solta o porco, imaginando que o porco vai para a piscina. Mas quando ele solta o porco vai direitinho para a lama e se espoja nela. O que Jesus está dizendo, o mundo vai ser julgado baseado nisso. Tinha uma piscina limpa e tinha uma piscina com lavagem. Tinha uma piscina com lama. E ele quis a lama. Então, nesse sentido, Deus não pode fazer nada, porque foi uma escolha sua. Aqui está a vida e aqui está a morte. Escolhe a vida, piscina limpa. Não, eu quero a lama, então vá. Então Jesus disse que o julgamento vai ser baseado nisso. Olha só o final do texto. João 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por favor, repita comigo esse texto. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, não obedece ao Filho, não verá a vida eterna. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu acho esse versículo muito forte. Muito forte. E o que é a primeira coisa que eu aprendo aqui? Que fé é igual a obediência. Fé é sinônimo de obediência. Quem crê no Filho tem a vida. Porém, quem não obedece, o sinônimo. O texto era para ser escrito assim, quem crê no Filho tem a vida. E quem não crê, não verá a vida. Mas ele não usou crer na segunda frase. No segundo momento da frase. Ele usou um sinônimo. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não obedece, não verá a vida. Então, fé e obediência é a mesma coisa. Por que isso é importante? Porque tem pessoas que dizem assim, eu creio em Deus, Ave Maria. Creio demais. Deus é tudo para mim. Mas não muda de vida. Não muda de vida. Eu já falei para vocês sobre a fé de Deus e a fé do diabo, certo? Existe uma fé que é do tipo de Deus e existe uma fé que é do tipo do diabo. Qual é a fé do tipo do diabo?
O diabo, ele crê em Deus? Sim. O diabo crê que a Bíblia é a verdade? Sim. A Bíblia diz que ele acredita tanto que treme. Você já tremeu de tanto crer? Eu creio tanto. Eu fico tremendo quando eu escuto a palavra. Não, né? A não ser quando existe uma revelação tão forte de Deus que você cai no chão diante daquela revelação. Como aconteceu com João na ilha de Patmos. Quando ele recebeu a revelação de Jesus acerca do Apocalipse, a Bíblia fala que ele caiu como morto. Jesus toca nele e diz: levanta, cabra frouxo. Tu tem que escrever. Cabra frouxo porque não é o Senhor, não é? Mas ele, quando teve a revelação daquilo que Deus ia derramar, que Deus ia fazer no final dos tempos, ele caiu como morto. Por causa da palavra. Ok? Mas isso não é a experiência que a maioria de nós temos. Nós ouvimos a palavra, mas nós não trememos diante dela. A Bíblia diz que o diabo treme. Porque ele sabe que é a verdade. Qual é o problema com o diabo? É que ele sabe a verdade, mas ele não obedece. Ele sabe que é verdade, ele crê que é verdade, mas ele não obedece, ele continua diabo. O que acontece com muitos de nós? Do mesmo jeito, nós temos a fé do diabo. Nós cremos na verdade, mas não mudamos de vida. Não a obedecemos. O que Jesus está dizendo é: quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, porém, desobedece ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Portanto, se nós bem soubéssemos, a Bíblia está dizendo que sobre nós repousa a ira de Deus. Qual é o único lugar que nós estamos livres da ira de Deus? Em Jesus. Se eu estiver fora de Jesus, sobre mim repousa a espada da lei. Hino 15 da harpa cristã. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas um dia eu vi meus pecados, senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Não é? Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Então ele disse que os meus olhos se abriram e eu vi sobre mim a espada da lei. Então eu apressado fugi e me escondi em Jesus. Eu não sou besta. Na hora que eu percebi a espada da lei sobre mim, eu sei que ali está a ira de Deus, eu fugi para me esconder em Jesus. Porque é o único lugar seguro. O Salmo 91 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, descansa seguro. Mas é o que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo. Quem é a sombra do esconderijo do Altíssimo? Jesus, não tem outro. É aqui que eu posso descansar, livre do mal. Mateus capítulo 11, Jesus disse: você que está cansado, você que está sobrecarregado, venha a mim, eu vou aliviar você. Então existe salvação se eu me refugio em Jesus. Você se lembra da arca de Noé? Só se salvou quem entrou na arca. Todos que não entraram na arca se perderam. Pai, mãe, filho, animal, que não entrou, todos morreram. Aquela arca é uma representação de Jesus. Quem não entrar em Jesus não tem salvação. Ok, hoje nós estamos aqui conversando na igreja, estamos tudo bem. Agora eu quero que você imagine quando for o Apocalipse. Quando chegar o Apocalipse. Você viu a Ivete Sangalo debatendo lá com a Baby? Baby? Consuelo? Baby Brasil? Hã? É Baby. Baby do Brasil. É uma bebê do Brasil, ela. Vocês viram a discussão dela lá, que aquilo se espalhou pela internet e várias pessoas quiseram comentar para aproveitar a onda. Mas a Baby disse: se arrependam. Dentro de 5 a 10 anos, Jesus vai voltar. Nós tivemos um curso de escatologia aqui, eu falei muito sobre isso.
E ela estava lá dizendo no meio do carnaval, entre 5 e 10 anos Jesus vai voltar, o apocalipse está acontecendo. O mundo está se preparando para o anticristo e todo mundo está lá, uhul, show, continua. O mundo está se preparando. É o gaysismo aumentando, é o feminismo crescendo, é a família acabando, é as crianças sexualizadas, é o mundo na esculhambação, é o mundo caindo. Nós acabamos de ter uma pandemia. No carnaval, botaram o diabo puxando Jesus, né? Puxando Jesus lá no carnaval. Fizeram a esculhambação que quiseram de todo jeito. Botaram macumba no meio da coisa, as pessoas incorporando, beleza. Uhul! Massa! Faz isso, adora Satanás, chama ele. Não é isso que vocês querem? Chama ele. Já não estava bom aquelas mulheres tudo nua, maravilhosa, ok? Já, né? Não basta isso. Esculhambação, putaria, não tá bom, né? Vamos querer mais. Vamos invocar melhor o diabo, estamos invocando pouco. Aí pegaram Jesus e botaram lá, o diabo vencendo Jesus e arrastando Jesus na... Acabou o carnaval, pandemia. Pandemia. E agora, tu vai fazer o quê? Vá. O que você vai fazer? Aí todo mundo fica morrendo, né? Aquela coisa toda. O que eu faço, meu Deus? A economia do mundo todo quebrando. Ricos e pobres morrendo. Alguns conseguiram escapar, muitos foram embora. Terminou a pandemia, adivinha o que aconteceu? Estou nem aí, volta tudo de novo. Mas é assim que o Apocalipse diz. Vocês verão pestes, terremotos, vocês verão sinais no céu, sinal na terra, vocês verão evidência, mas não importa, vocês não vão se arrepender, porque vocês não querem Deus. Vocês querem lama, então é lama que vocês vão ter, vocês vão se esbanjar de lama. Não é isso que vocês querem? Porque o que a Bíblia diz é o que é santo, santifique-se mais. O que é justo, seja mais justo ainda. E o que é impuro, desça o cacete. Vá lá. Porque é o que você quer. Simples assim. Então é essa situação que nós estamos vivendo hoje. É essa situação que nós estamos vivendo hoje. E eu tenho que alertar a igreja, porque é sobre isso que eu estou falando. Tem muitos aqui na igreja que está como se fosse bobo da corte. A vida boa. Meu irmão, o que é que você está fazendo aqui? Você entendeu o que é que você está fazendo aqui? Você entendeu por que você vem para a igreja? Se as palavras da Baby Consuelo estiverem certas entre 5 e 10 anos, eu concordo com ela. A minha teologia concorda com o que ela está dizendo. Dentre 5 e 10 anos vai acontecer. E muita gente está bobão. Vivendo a vida como se nada fosse acontecer. Na hora que o Apocalipse chegar, você vai se refugiar onde? Onde? Porque só existe um lugar de salvação, é em Jesus. E o que a Bíblia diz é, quanto mais vedes que aquele dia se aproxima, não endureçais o vosso coração, não deixe de congregar. Jesus disse, ora, vigia, não deixa de orar, para que aquele dia não te pegue desprevenido e você possa estar firme diante do Senhor. Então significa de que quanto mais próximo nós estamos do fim, e o Senhor disse que nós saberíamos quando o fim estivesse próximo, nós saberíamos. Então ele disse, se você tem esse discernimento, é hora de se tornar mais santo. É hora de se tornar mais justo, é hora de entrar mais profundo em Deus. É hora de não deixar o teu coração se contaminar com as coisas do mundo, para que você não seja que nem a esposa de Ló. Qual era o detalhe da esposa de Ló? Era o anjo dizendo, foge da cidade de pecado, Sodoma e Gomorra, foge! E ela arrumando a mochila. Espera aí. Porque ela amava a cidade do pecado. O anjo teve que pegar o Ló pela bitaca. Macho, vai embora, desgraça, senão tu morre. Pegou ele pelas bitacas e carregou. Pega as tuas filhas, bora que não tem mais tempo. E a esposa de Ló lá atrás. O Ló foi embora com as duas filhas e a esposa virou para a cidade do pecado. E a Bíblia fala que na hora que ela fez isso, se transformou em estátua de sal e ficou lá até hoje.
para sinal. Jesus, quando estava no seu sermão profético, ele disse: olha para o exemplo da mulher de Ló. Ela amou a cidade do pecado e morreu olhando para ela. Não é isso que você quer? Não é isso que você ama? Não é isso que você adora? Pois então, morra. Morra, desgraça. Foi o que aconteceu. Vocês entendem isso? Então, quando a gente fala de salvação, é disso que Jesus está falando. Você pode conhecer o Jesus que cura. Massa. Você pode conhecer o Jesus que te faz prosperar. Legal. Você pode conhecer o Jesus que liberta os oprimidos. Aleluia, que legal. O Jesus evangelista que passou na sua rua, glória a Deus. Mas você conhece o Jesus que salva? Porque foi para isso que ele veio, buscar e salvar o que se estava perdido. O resto é bênção, o resto é acréscimo, é plus, é mais. Mas o que ele veio trazer foi salvação. Eu vim buscar e salvar o que se estava perdido. Quem quiser salvação, vem para Jesus, entra em Jesus. Ele é a arca. O Noé está pregando, o juízo de Deus vem. O juízo de Deus está chegando. E ai daquele que não ouvia a mensagem. Porque não ouviram. Apenas 7 pessoas entraram na arca. Você imagina o que é isso? Uma multidão incontável foi para o inferno. Porque não ouviu a pregação da justiça. Glória a Deus. Está claro que não é o fato de que Deus me ama que me salva? Ele me ama, o inferno está cheio de pessoas que Jesus ama. Jesus não queria que estivesse lá, mas eles não se arrependeram. Eles quiseram as trevas, eles quiseram a sujeira, então fica. E nisso vai ser baseado o juízo de Deus. Eles amaram mais as trevas. Então Deus me salva dessa forma, e o modo de eu receber a salvação é por meio do arrependimento, da fé e da obediência. Você percebe isso acontecer perfeitamente na história de Zaqueu. Ele creu, por isso ele subiu na árvore para ver Jesus. Ele se arrependeu porque ele disse: meu Senhor, tudo que eu roubei vou devolver. Se arrependeu. E ele também obedeceu. A partir daquele dia, ele ia andar na obediência de Jesus. Ele havia arrependido e jogado aquele mundo fora, aquela vida fora, trocou para viver com Jesus. Amém? Então isso é salvação. Meu Deus, pois é. Vamos terminar, né? Estamos aqui na introdução. Estamos aqui na introdução. Um dia a gente termina essa coisa. Como é que Deus nos salva? Mas está claro, gente, para nós? Sim ou não, gente? Está claro para nós. Deus nos salva dessa forma. Vem para cá, louvor. Então, se você está aqui hoje, você entende que precisa de salvação, você vem aqui na frente, amém? Vem aqui na frente e diz: eu quero sim entregar minha vida a Jesus. E se você já tem consciência, não precisa vir, fica aí mesmo. Se arrependa aí e diz: Senhor, eu quero ser salvo. Eu quero conhecer a salvação de Deus. E essa salvação é a salvação escatológica, é a salvação do futuro. É a salvação que está prestes a se revelar. Quem estiver em Jesus estará salvo, mas quem não tiver estará perdido. Não adianta dizer: mas eu creio. Não é assim, é crer e obedecer. O discípulo de Jesus é aquele que obedece às suas palavras. Está lá João capítulo 8. Aquele que obedece às minhas palavras. Sereis meus discípulos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Se eu não faço o que Jesus manda, eu não sou discípulo dele. Aquele que está em mim produz fruto. Se eu estou em Jesus, eu vou produzir fruto de quem anda com Jesus. É natural produzir fruto. Se você andar com gago, você fica gago. Você começa a gaguejar. E se você andar com Jesus, você vai querer ser parecido com ele. É natural assim, você vai ter o cheiro dele, o gosto dele. Você se lembra que na crucificação de Jesus, as pessoas disseram para Pedro: tu andava com Jesus.
Não andava não. Aí a mulher disse: mas o teu andar denuncia que tu andava com ele. O teu jeito de falar denuncia que tu andava com ele. O teu jeito lembra ele. Oh meu Deus. Se você é meu discípulo, você guarda as minhas palavras. Se você estiver em mim, você produzirá frutos. O que eu estou dizendo é que a salvação, ela tem evidências. Ela tem evidências. Então o que eu quero provocar nos meus irmãos aqui é que você tenha segurança da salvação. É que você possa andar, dormir e viver seguro. Eu sou salvo em Jesus Cristo. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu sou de Jesus. Eu tenho intimidade com Deus no meu dia a dia. Eu tenho aprendido a ouvir a voz de Deus. Irmãos, isso é um segredo precioso. Eu gosto demais daquele texto de Deuteronômio, capítulo 28. Eu penso que é um texto que a gente tem que guardar muito legal assim no nosso coração. Porque olha só o que o texto diz. O Senhor falando: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você pode repetir isso aqui comigo? Olha só. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Se ouvires como? Atentamente. Se você inclinar o seu coração para ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, Ele disse: tendo cuidado de obedecer todos os seus mandamentos, Ele diz: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Ai, ai, ai. Aqui está o segredo da nossa vida, irmãos. Se atentamente ouvires a voz do Senhor. Cada homem e mulher precisa ter um ouvido espiritual aberto para ouvir o Senhor. Você entende isso? No livro do Apocalipse, quando o Senhor fala às suas igrejas, às 7 igrejas da Ásia, todas as cartas terminam com essas palavras: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Porque o Senhor fala à sua igreja por meio do seu anjo. Quem é o anjo da igreja? O pastor da igreja. Mas no final o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça. Porque se não tiver ouvido espiritual desenvolvido, não vai desfrutar. Vai bater num lado e sair no outro, não fica nada dentro de você. Porque não tem ouvido espiritual. O ouvido espiritual está surdo. Estamos aqui? Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então esse texto de Deuteronômio está dizendo: se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos, eu te farei sobressair dentre todas as nações. Então o que nós precisamos, homem e mulher, para termos sucesso, é ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor vai nos instruir, o Senhor quer nos instruir. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ouvidos espirituais despertos para ouvir o Senhor. Se nós tivermos ouvidos para ouvir o Senhor, nós não vamos ser pegos de surpresa. Eu fico imaginando, gente, é sério, isso é uma imaginação minha, certo? De verdade, eu fico imaginando que quando Jesus estiver para voltar, isso é imaginação minha, eu penso que a igreja toda vai estar sabendo. Baseado naquela parábola das 10 virgens. Porque elas estavam até cochilando. Mas ouviu-se ao longe: aí vem o noivo! E todas se despertaram. Quando o noivo chegou, elas simplesmente entraram. Eu tenho essa coisa comigo. O mundo vai estar dormindo, mas a igreja não.
a igreja saberá. Porque em toda a sua vida, ela cresceu desenvolvendo o ouvido para ouvir o Senhor. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te fará prosperar. Então a igreja do Senhor, ela passou a vida toda despertando o ouvido. Eu me lembro, eu vi um testemunho tão lindo. Rapaz, eu tinha desligado tu, macho. Eu vi um testemunho tão lindo. Um repórter contando uma experiência incrível que ele teve. E a experiência, ele estava contando que foi um prédio que desabou. Mas havia uma irmãzinha que morava naquele prédio, e ela de manhã foi na oficina do marido, que era na parte de baixo do prédio, prédio de 4 andares. E quando ela entrou na oficina, ela ouviu o Senhor dizendo: hoje esse prédio vai cair. Imediatamente ela começou a ligar para os bombeiros, para a defesa civil, dizendo: esse prédio vai cair, venha para cá, venha para cá, venha para cá. Meio-dia. Agora imagina que loucura. Baseado em quê, minha senhora? Deus falou comigo, né? O prédio vai cair. Eu não sei como que ela conseguiu, mas os caras vieram. Meio-dia chegaram. De manhã vieram chegar meio-dia. Os engenheiros entraram no prédio, fizeram uma vistoria, disseram: saia todo mundo daqui agora. Todas as famílias saíram. Quando todo mundo estava salvo, o prédio blue. Aí o repórter chegou para ela e disse assim: minha senhora, como é que você sabia que não era a voz da sua cabeça? A resposta dela: meu filho, a voz do Senhor é tão diferente. Aleluia! Meu filho, a voz do Senhor é tão diferente. É tão diferente. Não tem como confundir com a voz da minha cabeça. É o Senhor que está falando. É o Senhor que está falando. Amém? Então desperte o seu ouvido, desperte o seu coração. Não fique alheio à salvação de Deus. Jesus veio buscar e salvar o que você havia perdido. Eu preciso ter um encontro de salvação com Jesus. A minha alma precisa de salvação. Tantas coisas preciosas vão começar a acontecer quando eu sou salvo. Como que Deus nos salva? Isso é tão precioso. Mas em outra oportunidade a gente conversa sobre isso, amém? Então vou orar por você. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, entregue aí no seu banquinho. Aleluia. Entregue no seu banquinho.